De antemão, que Deus preparou de antemão para nós. Pai. Esse é outro tema que está no CD de Dani Rey. Isso é. Bom, amada, quantos vieram a esse banquete precioso a comer dessa, olha, comprar sem dinheiro, comer, certo? Disse Joãozito, comer desta palavra que não nos cansamos de desfrutar dela, que é viva, eficaz, que nos corta, nos consola e nos leva de glória em glória. Por isso sabemos que essa palavra somente Deus poderia dá-la, porque tem essa peculiaridade única, que tu a ouves hoje e você vai ouvir domingo e vai te ministrar mais no domingo todavia. Não te acontece isso? E porque suas ovelhas ouvem o quê? Ouvem sua voz. Pai. Assim que nos preparamos neste momento para desfrutar de um tema maravilhoso, Super Raça já passou as suas classes. Esse tema que vamos ver foi um tema imediatamente depois daquele tema histórico que nosso pai deu na cidade de Caracas, quando ele reconheceu que quem era ele. Quantos lembram desse tema? Porque foi como Jesus de Nazaré teve que no momento dar-se conta que e reconhecer publicamente que Maria era sua mamãe, mas José não era seu papai. Ele teve que reconhecer que ele era o próprio Deus aqui na terra. Pois, da mesma maneira, neste tema, posterior a esse tema de Caracas, papai nos leva a ver as evidências. Ele tem que reconhecer quem era ele. O que esteve naquele vaso de barro era o próprio Deus. Pai. Que privilégio, certo, amado? Que lindo, bom, então vamos todos preparadinhos. Você pode desligar teu celular, te agradecemos, ou abaixar o volume, para que todos estejamos bem atentos. Estamos então, vamos ver um verso. Este verso impactou muito. O tema da quarta-feira passada, no domingo passado, não é certo que foi espetacular, foi tremendo? Como se chamava? Lá, a justiça e a disciplina de Deus. Se você não viu, eu te rogo que você veja. Não vá, te peço favor, eu te rogo, pelo teu bem que tu vejas esse tema, te convém vê-lo, porque temos que desfrutar da justiça e da disciplina, como um bote aí com os dois remos. Está disponível lá na web em TV Graça. Mas papai falava desse verso, vamos ver um segundinho. Gálatas 2, 21. Que tema tão maravilhoso. Papai, graças papai. Dizia papai neste calqueu recente, Gálatas 2, 21, não desprezo a graça de Deus. Diga, não desprezo a graça de Deus. Pois, se a justiça fosse pela lei, então Cristo morreu em vão. Veja aí no telão. Você tem a mente de Cristo, certo? E tu que estás nos vendo, eu te declaro entendido. Os olhos de teu entendimento iluminados para que vejas este verso. Veja o que diz aí. Isso não se inventou José Luiz, isso estava escrito aí pelo apóstolo Paulo. Não desprezo a graça de Deus. Diga, não a desprezo. E depois ele esclarece, pois se a justiça fosse pela lei, ou seja, se para ser justo você tivesse que fazer algo da lei, então para que morreu o Senhor? Perdeu a viagem, certo? Diga, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Mas veja o importante. Não desprezo. O que é desprezar algo? O que é desprezar? É quando você pega algo e, isso aqui já não me serve. Por quê? Porque não, já serviu, mas já não. Uma pergunta. A graça de Deus, o que significa para ti? O que é a graça de Deus? O que representa para ti que estás me vendo? O que é a graça de Deus? Isso foi uma coisinha aí que Deus acrescentou aí? Eu estava pensando isso uma noite quando estava fazendo as notas. Eu sempre procuro que seja papai em mim, certo? Que seja o pensamento com base ao que ele vinha nos dizendo. E pude extrair 14 pontos, se você puder anotar, senão depois você... 14 pontinhos. Por que não convém a você, abençoado, e a mim, desprezar a graça de Deus? Veja o primeiro ponto. Primeiro,
Porque a graça é o coração de Deus. E se você a despreza, desprezas ao próprio Deus. Hello? A graça é o quê? É o coração, diga a mente de Deus. Se você despreza a graça, você despreza a Deus. Segundo ponto. Você não a despreza porque a graça não foi algo acrescentado há uns aninhos atrás. A graça nos foi dada quando? Antes da fundação do mundo, 2 Timóteo 1,9, com aquela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos, dos séculos. A graça não te deram em 87 ou em 94, ou agorinha que chegaste em 2013, me deram a graça, não. Diga antes da fundação do mundo. Terceiro, porque fomos criados para louvor da glória de quê? De sua lei, de sua graça. Diga, para isso me criaram. Como você vai desprezar? Número 4. A graça exalta a Deus. Veja, a graça exalta a Deus. A lei exalta o homem. Se poderia complementar. A lei é o homem que faça. Mas a graça é o quê? Fazendo ele em nós. Exalta, papai Deus, lhe dá honra. Quinto, honra o que Jesus Cristo fez por séculos em sua primeira e em sua segunda vinda. O que faz a graça? Honrar esse sacrifício que ele fez na cruz. Não tem por imundo o sangue do pacto. Te apresenta perfeito. Diz que com uma oferta te fez perfeito para sempre. E em sua segunda vinda nos edificou. Então a graça o que faz? Honra o Senhor. Sexto ponto. Honra a sua predestinação. A graça te fala de que tu és um predestinado. Sétimo. Honra a sua soberania. Que aqui não é o que quer, nem o que pode, nem que não havíamos nascido. De fato, ele nos elegeu, nos escolheu. Diga a sua soberania. Oitavo, nos devolve nossa verdadeira identidade. A lei te devolveu a identidade? As obras, a missa te devolveu a identidade? Não. Diga a graça. A graça devolve ao ser humano, ao escolhido, ao abençoado, sua verdadeira identidade. 9. Ativa o serviço angelical. Como ativar o serviço angelical se não tem graça? Com que vai ativar? Com lei? 10. Boa coisa é afirmar o coração com quê? Com a graça. Queres estar firme? Queres estar ancorado? Há uma saída só, um só material, chama-se graça. 11. A graça é o único que forma a Cristo em nós. Diga, o único material que forma a Cristo em mim é a graça. Papai dizia, nunca o que eu dizia isso. Número 12. Sua abundância, a abundância da graça, é a única coisa que nos leva a reinar em vida. Certo? Muito mais reinarão em vida os que recebem a abundância da graça. 13. A única coisa que renovou nossa mente se chama graça. E 14. A única coisa que vai nos levar à transformação é a graça de papai. Amada nas nações, quantos dizem, não desprezo a graça de papai? Ponha-se em pé um segundinho e vamos dar graças a papai. Diga, não desprezo tua graça. Fui entregue a uma forma de doutrina. E tua graça é, desde sempre até sempre, está em minha mente. E logo vai manifestar-se na transformação de meu corpo. Te dou graças, Jesus Cristo, por tua graça, que hoje me sobreedifica e me leva rumo à transformação. Dê um aplauso bem lindo ao papai e recebamos esse tema lindo nesta noite. Dê um aplauso bem precioso. Não desprezamos a graça de papai. Papai. Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. O tema de hoje é a melhor circuncisão. Está o evangelho da circuncisão e está a incircuncisão. Mas houve uma excelente circuncisão que podemos estudar nesta noite, porque é excelente conhecer o que vamos ler agora, em Colossenses capítulo 2.
Vamos ver isso em outra glória nesta noite. Temos falado disso no passado, mas hoje ela pega uma outra visão. Vamos buscar a Colossenses, capítulo 2, porque isto vai nos ajudar a entender. Temos vindo falando da sã doutrina e os benefícios dela, pois estas doutrinas caem nesse tema da sã doutrina, mas neste caso a circuncisão, porque Moisés falou de uma circuncisão e a circuncisão se fazia no 8º dia. 7 significa perfeição, sempre para todo o sistema, 7 é número perfeito. Mas então a circuncisão era o dia 8, porque vinha algo mais do que essa perfeição que eles falavam, porque perfeição para eles era no terrenal, mas viria, Jesus, como foi servo da circuncisão, quando levaram ele ao templo, Maria o levou ao 8º dia, dando a entender que esse é que seria o verdadeiro símbolo da circuncisão. Então circuncidaram o bebê ao 8º dia. Então, o que aconteceu com essa circuncisão? Nos explica o apóstolo Paulo, porque os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles não entendiam nada. Bom, ele foi com um propósito, escolheu pescadores, ladrões, lembra-se? Mateus era um que arrecadava impostos. Ele buscou gente que não conheceram a Escritura porque não averiguaram quem era ele. Ele precisava de homens corruptos de entendimento e corruptos de comportamento, com muito ventre. E por isso é que as pessoas dizem: como é que Deus vai escolher 11 apóstolos maus? Isso é o que ele faz, o que ele quis na vontade dele. Ele fez isso para poder levar o plano a cabo. Mas então aqui está o verdadeiro propósito do que Moisés falou. Vamos ver no capítulo 2, do verso 8 adiante. Capítulo 2, verso 8. Diz: veja que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme aos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente, fisicamente, no corpo, toda a plenitude da deidade. Fora desse corpo, depois que ressuscitou, estava tudo que é Deus. Por isso é que Paulo disse: indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Diz, e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão. Esse é o tema da melhor circuncisão, aquela que não é feita como se fazia na lei. Não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Em outras palavras, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morre, faz uma circuncisão e pega o depósito de pecado, o corpo de pecado que havia em ti, o lança fora, porque agora eles não pecam mais. Eles estão sem pecado. Por isso, daí é onde você vai sacar uma limpa consciência. Deus não me vê pecador. O corpo, o que registrava pecado em ti, para chamar-te pecador, essa circuncisão não podia tomar lugar. Mas uma vez Cristo morre, o Cordeiro de Deus faz a circuncisão. Depois que ele morre e ressuscita, qualquer pessoa que fale de pecado está tendo por imundo o sangue do pacto. Imagine, vão 2000 anos que a igreja fala de arrependa-te, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Imagine, uma oração assim é uma blasfêmia. Você não pode fazer uma Ave Maria. Isso é o que você ouve por todos os povos, por isso é que isso é o que acontece. O mundo está assim, porque houve uma circuncisão não feita à mão. Para quê? Para que não te conheças em carne. Como você vai se averiguar na verdadeira identidade? Quando você conhece o propósito dessa circuncisão. Você se vê limpinho, você pode dizer Abba Pai. Já não tens que dizer aleluia, porque aleluia é antes da circuncisão.
Depois dessa circuncisão, não feita à mão, então já é Abba Pai. Veja que o povo evangélico está, essa simplicidade eles não podem entender. Eles pensam, eu não quero nem dizer o que eles pensam, mas seguem com sua aleluia. E é um erro, não? Depois eu explico isso. Então, por exemplo, veja o que diz primeira carta de João. Isso é escritor da circuncisão. Ele não está falando do que... Eu estou falando do Evangelho segundo São João. Busque depois de Tiago. Está Tiago, depois de Hebreus, está Tiago, primeira carta da circuncisão. Depois vem primeira, segunda de Pedro e logo primeira de João, ao final. Veja o que diz João. Esta carta se escreve 85 anos depois que Cristo ressuscitou. Agora veja, quando nós dizemos que João, o apóstolo João, é um corrupto, ele é um blasfemo. Não é só corrupto, ele é blasfemo, ele é apóstata, porque veja o que ele diz 85 anos depois. Veja, capítulo 2 de primeira carta a João, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém tiver pecado, Cristo todavia é um advogado. Advogado temos para com o Pai. O que ele está dizendo, João? João está fazendo nula a circuncisão que Cristo fez. Evangélicos, me escutem, por favor. Nós não queremos faltar com respeito a ninguém. Estamos falando branco e preto. Estamos falando algo que uma criança, sabe, ela entende. Se a criança tem fome, dá uma comidinha, posso comer isso? Não, não pode comer porque a comida não chegou. O que é isso aí que está aí? É uma miragem? Uma miragem, mas cheira? Ou seja, isso está em branco e preto. Vocês têm que fortalecer-se, têm que ter convicções firmes, porque se então, que testemunho vocês vão dar desse evangelho? Porque vão passar por aqui, qualquer ventinho de doutrina por aí diz, cuidado com esse ministério. E já se acabou a tua história, passaste pela verdade de Deus e não te afetou por não conhecer? Está escrito. Na circuncisão de Cristo, nessa circuncisão não feita à mão, o pecado, o corpo pecaminoso foi lançado fora na circuncisão de Cristo. João, 85 anos depois, ignora isso. Veja que estúpido. 85 anos depois. Ignorar, dizer se alguém tem pecado e depois dizem outros disparates. Veja o capítulo 5. Capítulo 5, verso 16. Verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não seja de morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Isto é para os que cometem pecado que não seja de morte. Que disparate é esse? Quando a lei do Espírito de vida, Romanos 8, 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, que a lei em Cristo me livra das duas coisas que João fala aqui, de morte e de pecado. Ou seja, esse homem é um blasfemo. Esse homem é um apóstata. Esse é uma porcaria, um disparate de grandes proporções. Essas coisas que ele anuncia assim para os evangélicos pobrezinhos, que não têm 2 dedos de frente, eu não sei o que eles têm de frente. Veem isso e dizem, apóstolo do amor, João. Quando Paulo falava, no capítulo 2, João diz, irmãos meus, o anticristo já está presente. Porque ele via Paulo, quando Paulo dizia que ele nos circuncidou com circuncisão não feita à mão, lançou o pecado fora. Não, olha, eu quero que você pegue zelo, porque senão, onde é que você vai chegar? Eu quero que você seja um defensor da verdade. Você não te dói o dano que fizeram a todas as comunidades? Você não vê que por isso os anjos estão paralisados e não ajudam as pessoas? Por que é que os anjos não estão dando provisão ao mundo? Fome, injustiça. E é por isso, porque gente como esta que escreveu assim, fazem nulo o sacrifício de Cristo.
Depois que dizem, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro desaparece, eu vou tirar, eu vou circuncidar com circuncisão não feita por mão, preparem-se que eu vou deixar vocês perfeitos. Mas, assim está Billy Graham, estão os evangélicos, estão os católicos, estão todos anulando o sangue do pacto. Esse montão de igrejas, se chamam igrejas ao redor nosso, isso são os mentirosos que não possuem a verdade, porque não estão honrando o que está escrito. Diga, eu tenho claro isso, não estou torcendo a escritura. O que eu acabo de mostrar é em preto e branco. Essa é a mesma Bíblia que eles usam. A mesma Bíblia. Pois se fosse uma diferente, olha, quando eu vejo essas coisas, gente, olha, será que ele tem outra Bíblia? É que eu nunca vi isso. Estamos pregadores que tenham calças compridas bem postas, com gente que diga que há que fazer alguma coisa. Há que fazer alguma coisa por essa situação. Porque o engano é demasiado. Vocês, que algumas pessoas que dizem não tem nenhum propósito, todavia, pegam isso como propósito. Façam disso uma profissão. Você tem que ter esse zelo. Sem esse zelo, não vai para lado nenhum. Sem esse zelo, tinha parado há muitos anos. Imagine. Alguém tinha que tomar isso, né? E necessitamos que tu tenhas prioridades bem estabelecidas quanto à tua fé e que fales a tempo e fora de tempo. Se não fazes, os anjos não vão te respaldar. Então, nós temos uns princípios que, se violam, imediatamente fazemos nulo o sacrifício de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Temos lido muitas vezes, mas isto tem outro ângulo, outro corte. E temos que dar leitura, porque eu não vim falar do que é meu e nem do que é de ninguém. Eu vim falar do que está escrito. Não posso acrescentar nem tirar. E aqui sim se aplica. João lá no Apocalipse ameaça que tire o espírito desta profecia, as pragas tinham posto em cima. Mas aqui sim é que não se pode tirar. Verso 16. De maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E até mesmo se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Por que você não pode conhecer a Cristo segundo a carne? Tanto que o adoram e tanto que o celebram na Semana Santa. Porque Cristo, conforme Romanos 8:3, querem ler? Porque não podes conhecer nem mesmo a Cristo conforme a carne. Veja o que diz Romanos. Que isto são verdades que só o apóstolo Paulo falou. Romanos capítulo 8, verso 3, veja o que diz. Tem todos? Tens que pôr-te afinado com esse livro aí para trás, para frente, rápido aí. Diz o verso 3, porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus enviando a seu Filho em semelhança de quê? Em semelhança de carne, de pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne. Como o condenou? Na circuncisão não feita por mão. Cristo veio com um corpo pecaminoso? Igualzinho, o único é que ele não teve papai. Mas ele veio, tinha que ser assim. Tinha que ser assim, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tinha que vir sem pecado, não podia vir de uma genealogia de sangue, de carne e sangue. Senão que ele trazia sangue do próprio Deus. Esse foi um sangue que Deus fez. E gerou em Maria esse corpo, mas veio em semelhança de carne de pecado. Foi tentado em tudo. Então, podes tu conhecer a Cristo antes da cruz, podes seguir com o menininho Deus, com a doutrina do Sagrado Coração, com as coisas que se Maria, sem pecado concebida. Maria era uma mulher, essa sim, teve pai e mãe, uma pecadora como outra qualquer. A idolatria, caramba, com essa velha dessa Maria. E Deus vem no sentido colombiano, porque
Na Colômbia se chama uma jovenzinha de velha. Esta rapariga era uma pecadora. Pecado que tinha que estava dentro dela. Mas era uma mulher como outra qualquer. Se nasceu de carne e sangue, era pecadora. Como é que você vai estar orando sem pecado concebida? Rogue por nós, pecadores, todavia. Pecadores, depois que ele já fez a circuncisão. Isto pica e segue. Isto tem que seguir, há que seguir com a mesma cantaleta, que as pessoas não gostem, mas temos que despertar essas igrejas que estão adormecidas. Estão roncando. Não adormecidas, estão roncando, é o que é. Estão dormindo. Veja, práticas assim de 15 minutos derrubam um pastorado de um homem que leva 40 anos. Pegam um bispo, um monsenhor, uma freira que ame a Jesus Cristo, porque se amar a Jesus Cristo, vamos escutar. Sim, porque tem que amar, senão não fala. Imagine. Então, a Cristo não podemos conhecer segundo a carne. Não pode olhar-lhe mais assim, porque ele não veio, ele veio em semelhança de carne de pecado. Tem que vê-lo depois que ressuscitou. Que aí, agora, depois que ele ressuscitou, como nele tu estás completo, é como se tu, é como não, assim diz. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então, se tu crês que Jesus Cristo está bem, tu crê que ele está bem agora depois que ressuscitou? Pois esteve, ou está, ou esteve. Como tu estás? Tu tens que estar bem. Não olhando nós as coisas que se veem. Porque se tu olhas o que se vê, você vai ver a ti. Esse é o meu problema. Era o meu problema. Que vocês me chamam Deus e olham José Luiz. Olha aí. Agora eu te digo, tu és um Deus. E tu diz, somos deuses. Mas então é que você está ferrado, sou eu não. Tu és um Deus, eu não. Imagine. Pois é, agora está mais claro. Certamente que eu sou Deus. Pues. ¿Pero qué? Mas o quê? Em carne? Em carne. Agora é fácil. Não, em carne. Não, em carne. José Luiz é carne. José Luiz é carne. A quem eu tenho que mirar é o que é o depósito. Agora para mim é fácil. De dizer, claro, estão dizendo que tu dizes que tu és Deus. Quem? Não, que tu. Eu não. Isso acontecia com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse, olha, quem tu dizes que eu sou? Não, porque a doutrina que eu te prego não é minha. Eu, o que escuto do Pai, isso é que eu falo. Ele passava a mesma coisa. Era a mesma situação. Mas não vá pensar que isso é nada novo. Veja, em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, 5º livro da lei, busque a Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, para que você veja o que diz. Mas veja, isso não é por mim, é por ti. Porque quantas vezes tu não te vês atribulado em tua casa, e te vês feito um pecador, te vês uma porcaria, estás deprimido em tua casa, e que diz Deus de ti? Não, se eu te aperfeiçoei, eu lancei fora o corpo pecaminoso carnal, tu estás em limpa consciência, tu és um Deus, tu és limpo, tu és igual a mim, papai. Mas então, tu entras em depressão, por quê? Porque de momento te desconectas.
É a mesma coisa quando tu diz, José Luiz é Deus para mim. Eu escuto e me desconecto. Ai, pai, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E Deus me diz, cabeção, estou te vendo em carne você é um a mais. Como foi Jesus de Nazaré? Um a mais, em carne, em semelhança de carne de pecado. Mas se você é um Deus, eu sou um Deus. Todos somos deuses. Agora veja o que diz em Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Diz, porque o Senhor, Jeová naquele tempo, não naquele tempo, porque Jeová, vosso Deus, é Deus de quê? E Senhor de quê? E isso já Moisés vinha dizendo. Ou seja, Deus não é Deus de cavalo, nem de carne, nem de vaca. Deus é Deus de senhores. E se na cruz ele tirou o corpo pecaminoso carnal, o tirou sim ou não? Então tu eras um pecador? Tu és um ser perfeito. Isso é o que tu és. Mas, do dito al hecho, a um entrecho, então ele te disse umas coisas como disse de mim. Mas o problema é chegar a realizar-se o que Deus disse que tu és. Essa é uma luta grande, leva anos. Leva anos. Não dizer, mas o que se patenteia, o que se faz em forma de teu ser. Isso aí é outro detalhe. Mas tu diz aqui comigo agora. Mas tu vais para tua casa e lá entram as ligações telefônicas, lá entram tribulações, entre tu e teu companheiro ou companheira. Há muitas coisas lá. Comes algo que te cai mal e amanheces uma porcaria de manhã cedo. E aí se espera cada vez que você vem aqui dizer, eu sou o que Deus diz que eu sou. E vem os anjos, vamos ver se é verdade. E aí te metem a prova de fogo. E aí começa a graduação. O forno começa a tirar todo o lixo de teu metal. Aí é que está o detalhe. Tu crês no que Jesus Cristo fez quando te circuncidou com circuncisão não feita à mão, que deu sua vida por ti, para fazer-te o que tu és. E só assim é que tu vais experimentar a transformação de teu corpo. Deus não pode transformar um corpo que creia que todavia é um pecador. Imagine esses evangélicos, a surpresa que eles vão ter. Deixa que te vejam transformado, porque esse assunto é aqui embaixo, certo? Mateus capítulo 3. O livro número 40 da lei. As pessoas pensam que o Novo Testamento começa em Mateus. Essa é a culminação do Velho Pacto. No capítulo 3, quando fala do que vem abanar, capítulo 3, verso 11, diz, eu, na verdade, vos batizo em água para arrependimento, esse é João Batista, mas o que vem depois de mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele é uma pessoa. Ele vos batizará em Espírito Santo e fogo. Seu abanador está em sua mão. Tem mão. Ele limpará a sua eira. Essa é a eira agora. Porque antes não se limpou nada. Agora que está se limpando. Veja como diz. Como eu estou sacando palha aqui nessa noite. Estou sacando e sacando-me. Porque José Luiz também tem que abaná-lo. Diz, e colherá seu trigo no celeiro. Verdade que estando muito trigo mundialmente. E estamos tendo trigo de verdade, porque o que tem por aí é... Eu sempre menciono evangélicos, porque usamos tanto que eles são um perfeito exemplo do que é um disparate chamado cristianismo. O que eu vou fazer se eu sair dali? Essa é uma vergonha, chamar-se cristão, vivendo assim, tendo por imundo o sangue de Jesus Cristo, pelo que fez na cruz, que te circuncidou com circuncisão não feita à mão.
pega o que registra pecado em ti, o saca de ti, para que estejas sem pecado, para que sejas impecável, e tu te chamar cristão, como dizem eles mesmos. São cristinos, mas de cristãos não tem nada. Por cristão é um que crê no que Cristo fez por ele. Não é assim? Diz: e colherá seu trigo no celeiro. Essa é a igreja do Senhor. É um só celeiro. O que acontece é que está representado em muitas partes do mundo em seu celeiro, no celeiro, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. A palha é tua carne. Tua carne sempre está ardendo, porque enquanto você estiver nesse corpo de corrupção, o fogo não se apaga. A palavra segue aí, soprando, sopra o abanador. E tu sabes que eu não conheço a ninguém na terra que faça esse trabalho melhor que eu. Eu nunca vi ninguém com um abanador sacando palha, ao contrário, eles ficam adornando a palha. E eu creio, eu pertenço a uma igreja onde pegavam a palha e passa à frente, passa a palha, olha a palha, jejua a palha 2 ou 3 dias para ver se a palha melhora. Assim que a palha não se queima. Aqui é que se queima a palha e com fogo que nunca se apaga. Terminamos com Hebreus capítulo 12, verso 22, para ver bem o que somos nós no mundo espírito. Hebreus capítulo 12, verso 22. Onde nos achegamos, verso 22. Senão que vos haveis aproximado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Do Deus o quê? Jerusalém a celestial. Aqui está esperando João, todavia, no Apocalipse que desça. A companhia de muitos milhares de quê? Milhares de anjos. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A Deus, o juiz de todos. Aos espíritos dos justos feitos perfeitos. Quem são aqui feitos perfeitos com uma só oferta? Está falando de ti, olha, tu és a congregação dos milhares de anjos. Está falando de gente aqui na terra. Está falando de uma cidade que está aqui nos lugares celestiais. As pessoas estão esperando subir para o céu. Se já estamos no céu, nos lugares do céu, diz a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o de Abel. Veja que não desprezeis ao que fala. Esse é no tempo presente. Porque se não escaparam aqueles no passado que desprezaram ao que os admoestava na terra, muito menos nós, se desprezarmos ao que admoesta desde os céus. Então, acabou minha tribulação. Sim, o mundo inteiro. Fácil. Deus disse que viria por segunda vez, para limpar sua eira. Deus disse que viria edificar sua igreja. Deus disse que viria recolher seu celeiro. Ele disse que aclararia o oculto das trevas. Olha, isso é tudo que eu venho fazendo por 19 anos. Pois nesse aspecto, certamente, não José Luiz, não olhando a José Luiz. Porque se dizem, olha, ali há um que diz que é Deus. Tem gente que busca isso para abusar das pessoas, para tirar dinheiro, para manipular. Eu não estou buscando nada disso. O que eu estou buscando é que a palavra corra e seja glorificada. Agora, assim, claramente, já não luto mais. Eu sou o Deus da igreja. Um beijo.
los días. Si mis ojos no te miran, pues mi corazón te ansía. Eres mi Padre y mi guía, porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Como la tierra y la lluvia, así somos tú y yo. Tus palabras me dan vida, mucho fruto te doy yo. A todos digo que existes, no me lo puedo callar. En mi boca estás presente, tu alabanza canto ya. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi mente, mi cuerpo hace transformar. Esta fue una producción de TV Gracia Internacional.